Nós estamos começando mais um programa Trocando Ideias, um programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, uma igreja pastoreada pelo reverendo Arival Dias Casimiro, e eu tenho o privilégio de estar do lado dele, no pastoreio desta igreja, uma igreja bíblica, fiel, relevante, contemporânea, uma igreja para você e para sua família. Neste programa, Trocando Ideias, o nosso propósito é responder algumas perguntas. Perguntas que são feitas por tanta gente e nem sempre tem alguém para responder à luz da palavra de Deus. Hoje eu quero conversar com você sobre 3 perguntas que nos foram enviadas. E perguntas assim muito oportunas, que certamente vão esclarecer e abençoar sua vida. Vamos à primeira pergunta. Bom dia, pastor. Como eu posso aplicar Romanos 8:28 nas aflições do dia a dia que eu enfrento? Bom, Romanos 8:28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Bom, Romanos 8:28 é meu texto preferido da Escritura, do ponto de vista de consolo. E Paulo diz aí que esta não é uma matéria da conjectura hipotética, mas da certeza experimental. Ele não começa dizendo assim, sentimos. Ele faz uma afirmação categórica, e esse termo sabemos vem da matemática. É um termo preciso. Sabemos. E sabemos o quê? Que a maioria das coisas, que algumas coisas, não. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É claro que Paulo está ensinando algo aí que não pode ser confundido. Primeiro, Paulo não está dizendo que tudo que acontece com você são coisas boas. É possível que para gente boa, de Deus, crente, transformada pelo poder do Espírito Santo, aconteçam coisas ruins. Mesmo você sendo crente, você fica doente, fica desempregado, bate carro, perde o emprego, enterra os seus entes queridos, é perseguido. Nem Paulo está dizendo que essas coisas se encaixam por si mesmas, como se fosse um jogo de coincidência, como se fosse uma loteria espiritual, como se os astros estivessem a seu favor. Não, Paulo não está falando disso. Nem Paulo está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem de todas as pessoas. Ele não está dizendo isso. Quem semeia vento, colhe tempestade. Quem semeia na carne, da carne colhe corrupção. O que Paulo está dizendo é que se você ama Deus, Deus está no controle, como que um tapeceiro divino, montando um mosaico da sua vida, pegando coisas que são em si difíceis, outras fáceis, saúde, doença, prosperidade, adversidade, lutas, provas, vales, montes, dias ensolarados, dias de tempestade, e ao final, o produto final é o seu bem. Que bem é esse? É você ser parecido com Jesus. Deus predestinou você para você ser a imagem de Jesus. Deus não quer apenas levar você para a glória, quer transformar você à imagem do Rei da glória. Como é que se aplica isso nas aflições? Quando você estiver passando por uma tribulação, entenda uma coisa, o plano de Deus é perfeito. Deus não usa rascunho para fazer seus planos. Deus não precisa fazer upgrade nos seus planos. O seu problema, a sua luta, as suas aflições não pegaram Deus de surpresa. Esses problemas todos que você está vivenciando, Deus sabe e Deus tem um plano. Deus não desperdiça sofrimento na vida de seus filhos. Encontre nisso, na soberania de Deus, nos propósitos soberanos de Deus, conforto, consolo e refrigério para a sua alma.
no dia da aflição. Foi isso que Jó entendeu, quando ele diz, agora eu sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Vamos à segunda pergunta. Pastor, como entender que tudo tem o seu tempo determinado? Como diz Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Bom, recordando um pouquinho do que eu disse agora há pouco, Deus fez todas as coisas mediante um plano. Nós chamamos isso dos decretos de Deus. Os decretos de Deus são eternos, são unos, são vitoriosos, eficazes. Em outras palavras, Deus não faz rascunho e depois revê, não, esse não ficou bom, vou fazer outro. Não, esse não funcionou, vamos fazer outro. Não, não deu certo, vamos fazer outro. Não, isso é experiência minha e sua. Deus não precisa fazer upgrade, Deus não precisa atualizar os planos dele. Os planos dele são eternos, são unos, são perfeitos, são eficazes. Deus não lida com o acaso, Deus não lida com o improviso, Deus tem um plano. Então, todas as coisas acontecem dentro do projeto de Deus. Mesmo quando os homens, na sua fúria, na sua maldade, tentam interferir no projeto de Deus, para mudar o plano de Deus, acabam cumprindo o plano de Deus. Deixa eu lhes dar 2 exemplos. Primeiro, quando Jesus, lá em Mateus 26 e Marcos 14, diz que os fariseus, os escribas, os sacerdotes, planejavam 2 dias antes da Páscoa prender Jesus à traição para matá-lo depois da festa. Mas também está escrito nesse mesmo texto de Marcos capítulo 14, que Jesus, 2 dias antes da Páscoa, disse para os seus discípulos que ele seria preso à traição e seria crucificado. Em outras palavras, quando os homens pensam que eles estão no controle da situação, eles estão apenas cumprindo um plano que Deus estabeleceu na eternidade. Deixa eu dar o segundo exemplo. Você se lembra que surge lá na Inglaterra a rainha Maria Tudor, 1553, essa mulher começou a governar com a morte precoce de Eduardo VI. Ela foi chamada de Maria Sanguinária. Essa mulher mandou queimar em praça pública os 3 grandes líderes da igreja da Inglaterra, Ridley, Latimer e Cranmer. Ela perseguiu os cristãos, derramou muito sangue na Inglaterra e muitos outros tiveram que fugir da Inglaterra para poupar sua vida. Fugiram para onde? Para onde a reforma estava estabelecida, Alemanha, Suíça, Holanda. Mas com a morte dela, 5 anos depois, em 1558, assume o governo da Inglaterra, num longo governo até 1603, a rainha Elizabeth. E o primeiro decreto de Elizabeth foi determinar a volta dos foragidos. Quando aqueles foragidos voltaram para a Inglaterra, depois de ter contato com a reforma no continente, voltaram fazendo 4 exigências para a igreja da Inglaterra. Queremos uma igreja com teologia pura, com liturgia pura, com governo puro e com vida pura. E eles desencadearam na Inglaterra o mais importante movimento de reforma e reavivamento. Aí você chega à seguinte conclusão. Maria Tudor, Maria Sanguinária, não sabia, mas Deus a havia constituído em presidente das missões estrangeiras da Inglaterra. Ela pensou que estava destruindo a igreja e ela estava apenas promovendo a igreja. Sabe por quê? Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Então Deus tem um plano que está se cumprindo, ponto a ponto, detalhe a detalhe, ao longo da história. As profecias se cumpriram, estão se cumprindo e vão se cumprir. De tal maneira que não há de forma nenhuma qualquer perigo da palavra de Deus não ser realizada. Vamos à última pergunta.
Pastor, o que é pecado grave? Bom, todo pecado é grave. Todo pecado é grave. Há pecados mais graves do que outros no que tange às suas consequências. Por exemplo, a Bíblia diz assim, se você odiar alguém no seu coração, você é um assassino. Mas é diferente você odiar alguém no coração e você ir lá e tirar a vida daquela pessoa. Isso é mais grave. Isso é um pai, isso é um marido, isso é um filho, isso é um irmão, isso é um cidadão, vai trazer mais transtorno. Então o pecado é grave em si mesmo, ele é maligníssimo, ele afasta você de Deus, tira a sua comunhão com Deus. Mas há pecados que são mais graves no sentido de trazer consequências mais danosas à sua vida, à sua alma. Nós não concordamos com essa ideia de pecado venial, de pecado mortal, que tem pecado leve, que tem pecado menos leve. Não. Todo pecado é grave, porque todo pecado tem um salário, e o salário do pecado é a morte. Mas há pecados cujas consequências são mais danosas, são mais perigosas, são mais letais. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, faz guerra contra o soberbo. A Bíblia diz que o pecado que a alma de Deus mais abomina é aquele que lança contenda entre os irmãos. Então, o pecado é maligníssimo, o pecado é gravíssimo, o salário do pecado é a morte, mas há pecados que trazem consequências mais danosas e mais desastrosas para quem peca e para as pessoas que são atingidas por esse pecado. Pois bem, esse é o programa Trocando Ideias, é um programa que tem como propósito responder às suas perguntas. Se você tem perguntas, manda para nós, teremos todo o prazer de respondê-las. Agora eu quero fazer um convite a você. Venha nos fazer uma visita na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Nós queremos acompanhar você, ajudar você nessa linda caminhada da vida cristã. Estamos lá na Avenida das Nações Unidas, 6.151, para acolher você com todo o carinho. Você é o nosso convidado. Venha participar com a gente. Siga aí os nossos programas no YouTube da igreja. Se você não é de São Paulo, assista às programações da igreja pela sua internet. Estamos aí para abençoar a sua vida. Deus abençoe você, nosso carinho, nosso abraço e até o nosso próximo programa, se Deus quiser.